Pronto. Bem, então, qual que seria a virada de chave? Qual que seria a virada de chave? A virada de chave seria o seguinte. Então, quando eu pego e falo, por exemplo, de organizar financeiro em até 90 dias, isso, o que eu imagino? Eu coloco assim, olha, até 30 dias, você começa a fazer as anotações, e como se você não tinha a experiência de anotar, se você não tinha experiência de anotar, então tem coisa que você nem sabe que é importante anotar. E tem coisa que acontece também, que é o seguinte, é que a questão não é só anotar, a questão é do tipo, 13º, como é que lança 13º? Entendeu? Então, como é que faz para lançar 13º? Nós estamos começando um ano agora, daqui a um dia vai ter IPTU. Como é que lança o IPTU? Lança ele totalmente naquele mês? Nós temos funcionários, por exemplo, certo? Esses colaboradores têm férias, têm 13º, e também a gente sabe que quando tem problema trabalhista, a gente tem que deixar uma reserva por conta daquilo que acontece, certo? Durante o mês, dependendo do sistema de tributação que você faz, se você faz tributação mês a mês ou se você faz a cada 3 meses, se for lucro presumido, então isso vai mudar, certo? Então, essas coisas fazem com que, não, vou começar a anotar agora e vou pegar e fazer já a organização financeira da minha empresa, certo? A bem da verdade, eu não comentei isso, mas na hora que eu falei para você, certo? Que eu acho que é importante destacar isso aqui, ó. Na hora que eu falei, olha, como é que acontece? Desorganização silenciosa, aperto constante, é, o endividamento caro que seria pegar dinheiro de banco e depois uma confusão total, onde você pensa até em desistir, certo? Diante dessa situação, você concorda que não existia controle? Na verdade, tem controle do banco. O banco te fala quanto que você deve para ele, mas você não sabe exatamente como é que você vai fazer para pagar. Então, você não sabe exatamente como é que é a estrutura da sua empresa. Então, 30 dias normalmente você pega e começa a anotar. E eu te falo que não vai dar muita diferença ainda, mas já vai ficar mais claro. Talvez no primeiro 30 dias, eu imagino até, inclusive, já aconteceu com um aluno meu, é o seguinte, nossa, mas essa planilha, eu não tenho experiência com Excel, e toda hora aparece alguma coisa nova para aprender. Então, a primeira coisa que acontece, acredito que isso faz parte da nossa forma de pensar, a primeira coisa que acontece é o seguinte, a rejeição. Ah, meu Deus do céu, lá vai eu de novo, tem que pegar e aprender isso aqui. Ah, eu não quero mexer com isso, não, certo? Eu não quero mexer com isso. Tá bom. Só que a segunda vez, ou a terceira vez, ou a quarta vez que você vê a mesma planilha, então você já começa a pegar e não, agora vai começar a acostumar com a planilha. Você já começa a acostumar com a planilha, certo? Então, é isso que a gente espera que aconteça, né? Que você comece a acostumar com a planilha, certo? Nos 60 dias, aquilo que você não lembrou de anotar, agora você vai lembrar, porque, tá, tem mais isso, tem mais aquilo. Tem aquelas retiradas, o Prolabore, normalmente de uma empresa assim que não tem controle, a pessoa tira o Prolabore conforme ela precisa. E como precisa de dinheiro todo dia, às vezes todo dia tem vale o dono, entendeu? Então, até organizar essa parte, eu diria para 60 dias já começa a organizar. 90 dias já é o ponto que você já olha para dizer, agora isso aqui é mais ou menos a realidade da minha empresa, e agora, como eu sei o que entra, o que sai, o que entrou, o que saiu, num período normalmente que eu recomendo de um mês, aí sim eu vou pegar o bisturi. Eu vou fazer igual o Paulo Leman faz, eu vou fazer igual a gente próspera faz, eu vou fazer aqui, eu vou podar, eu vou ajeitar isso aqui, eu vou deixar do jeito que precisa, tá? Então, aí começa o trabalho, certo? Aí começa o trabalho, certo? É por isso que eu pego e costumo dizer o seguinte, que, de certa forma, a gente falar sobre dívida tem muito a ver com aquilo que eu ensino. Porque na hora que você organiza o financeiro, e isso demora até 90, veja bem que é financeiro, não é para pagar a dívida.
Então, não é para pagar a dívida, certo? É para organizar o financeiro para poder planejar, se é que tem dívida, a quitação da dívida, certo? E eu diria para você também o seguinte: às vezes você pode chegar. Uma coisa é que você vai saber exatamente como é que está o seu empreendimento diante daquela dívida, tá? Como é que está? Tipo assim, o fluxo de caixa aqui está mostrando o lucro, parará, parará. Aqui a gente costuma até ver o seguinte, que eu gosto muito eu já escutei isso, né? E eu assino embaixo, que basicamente seria o seguinte: se você tem um fluxo de caixa controlado, certo? Entra e sai, está controlado. Se você depois, mês a mês, usa a minha planilha, por exemplo, para controlar, certo? O mês a mês, e a partir disso, você percebe se o lucro está sobrando ou não e utiliza os dados da planilha para fazer a formação de preço, entendeu? Para precificar. Ah, vou te falar uma coisa. Aí você já está no ponto de começar a enfrentar, por exemplo, pagamento de dívida. Tem que lembrar que na hora de pagar a dívida, às vezes você vai ter que procurar quem você deve, né? Para dizer o que você tem condição de pagar e o que não tem. Agora, muito mais importante do que sair pagando dívida é parar de fazer, certo? Porque tem uma expressão que é assim: olha, a melhor forma de sair do buraco é parar de cavar o buraco. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é parar de cavar o buraco. Mas se você que está cavando, então cada vez você vai ficar mais fundo. Você não vai sair. Né? Então, a lógica seria essa. A melhor forma de sair do buraco é parar de cavar o buraco. Então, para de ter dívida, certo? E eu diria para você o seguinte: não é fácil. Eu conheço muita gente que não sabe dizer não. E eu gosto muito de uma expressão que fala assim: ó, o sucesso é um conjunto de não acumulado. O sucesso é um conjunto de não acumulado. Certo? Veja bem que eu não estou aqui para pegar e falar de palavras mágicas, de equações, de não sei o quê. Levi, o que você aprendeu no seu doutorado? O que você aprendeu no mestrado? Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi, é que eu ganhei muito mais dinheiro cuidando das minhas empresas, fazendo beabá bem feito, feijão com arroz, do que se pensar que eu fui professor universitário, doutor, não sei das quantas, isso dá intelectual tudo, né? Então você pode perceber que até a minha forma de conversar, ela é diferente. Isso, né? Esse negócio de pegar aí, ficar erudito, fala que as palavras bonitas, não. Na verdade, eu faço questão de adequar a minha palavra àquilo que era adequar as pessoas que eu atendia na minha loja, pessoas simples, que eu atendia na fábrica, pessoas simples. Simples, mas, vou te falar uma coisa, controlado financeiramente. Bem, então, fechando essa parte de dívida, veja bem que nós comentamos o seguinte, eu vou até pegar e passar aqui para uma outra, tá? É o seguinte, eu comentei com vocês que, vamos só repetir para você entender o passo a passo do que aconteceu, certo? Olha só, eu falei que tudo começa, tudo começa com uma desorganização silenciosa. Enquanto não tem problema, tudo bem, tá indo, tá bom, certo? Opa! Então, tudo começa com uma desorganização silenciosa, certo? Tá tudo, né? Depois começa o aperto. Depois começa o aperto. Tá bom. É a segunda parte. Depois, aí já pega o juro. Já começa a pagar juro de banco, certo? Depois é uma confusão total que você já acha que você não serve para aquilo, certo? Eu mostrei 4 etapas e a quinta etapa, a virada de chave. Como é que faz para sair disso? A primeira coisa é o seguinte: para sair do buraco, para de cavar o buraco, certo? Não é fácil. Não é fácil por quê? Você tem coragem de dizer não? Você tem coragem de dizer não para quem pega dinheiro do caixa? Eu não vou entrar no mérito, mas você sabe. Você tem coragem de dizer não? Você tem coragem de dizer, olha, não está na hora? Você tem coragem de dizer que não, agora, olha, tipo assim, se eu antecipar isso,
eu já escutei muita gente, inclusive, uma reflexão que é interessante. Ah, eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele falou o seguinte: Levi, eu conheço alguém que está endividado e ele está dizendo o seguinte, que ele endividou pelo seguinte, tinha um parente que estava precisando de ajuda, tá? Então, diante daquela necessidade dele, ele pegou e fez um financiamento, ou no caso desse, ele estava contando de alguém que fez um consignado, porque para ajudar alguém que estava precisando. Aí eu peguei e comentei o seguinte: bem, então deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém que está na fase inicial, alguém que está estruturando um negócio, você vai responder. Alguém que está estruturando um negócio, certo? Se ele está organizado, então é o seguinte: ele ajuda mais quando? Quando ele para o sonho dele no início do negócio, ele para o sonho dele no início do negócio e pega o pouco que ele tem e passa para alguém que também precisa. Tá. Então, no próximo passo, tá ele precisando, porque agora não tem mais dinheiro, e o outro também, que às vezes não vai resolver o problema. Então, agora tem dois que estão precisando. O, antes era só o parente, agora são os dois. Aí o próprio amigo meu conversou com ele, mas então, se for pensar bem desse jeito, Levi, então era melhor ele se organizar primeiro, porque lá na frente, se ele tiver condição, ele pode ajudar muito mais do que no início. Porque tem fase, é como se fosse o seguinte: não adianta pedir para uma criancinha ou para um adolescente contribuir com a despesa de casa. Eu estou utilizando assim, que é uma coisa bem brasileira, né? Que as pessoas às vezes ajudam em casa, né? Quem é mais humilde. Tá bom. Então, se você pegar e começar a fazer isso quando a pessoa tem pouca idade, como é que ela vai fazer para estudar? Então, lá na frente, ela poderia ajudar muito mais. Mas o que, que aconteceu? Antecipou e, de repente, você tirou o potencial daquela pessoa dela poder crescer enquanto pessoa, maturidade, dela abrir a cabeça, dela ter uma vida com mais qualidade. Tá? Em negócio é a mesma coisa. Então, quer dizer que, diante de qualquer problema, você vai liquidar ou vai atrapalhar aquele propósito que você tinha de futuro. Por quê? Não, porque a coisa apertou, é porque eu acho que eu mereço agora. Bem, se você merece agora, você abre mão do seu futuro. E quem mexe com empreendedorismo ele tem um foco no futuro. Eu não conheço nenhum empreendedor que pensa no presente só. Na verdade, ele pensa no presente como uma dádiva. Mas ele sempre pensa o seguinte, o empreendedor: a cada dia que eu vivo, eu vou viver melhor e a minha qualidade de vida só vai aumentando com o tempo. A minha liberdade financeira só vai aumentando com o tempo, certo? Empreendedor que de sucesso, ele não pensa no hoje. Ele não pensa no hoje. Ele pensa que a cada dia ele vai ser melhor e a cada dia ele vai estar com melhor qualidade de vida e com mais independência financeira. Por quê? Porque tem de onde tirar. Porque tem de onde tirar, certo? Bem, eu vou voltar para. Então, ficou, ficou claro isso? Eu espero que tenha ficado claro, né? Porque às vezes as pessoas, eu costumo até dizer o seguinte, que de maneira geral, a gente tem potencial para pensar, mas não pensa como deveria, certo? E eu vou mostrar para vocês agora uma planilha aonde, de certa forma, eu acho que isso vai ficar bem claro. Vocês vão perceber isso aqui. Deixa eu só pegar e ver um negócio aqui que poxa, é uma pena que eu perdi não, perdi não, tá, voltou. Então, deixa eu pegar e voltar aqui minha câmera. Vou voltar minha câmera aqui. E se você está me seguindo, você está percebendo que eu estou fazendo aqui é ao vivo mesmo. Esse negócio não tem. Estou aprendendo uma coisa que eu não fazia, certo? Mas a gente aprende, né? A gente aprende tudo. Pronto, voltou a funcionar, né? Voltou a funcionar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, e eu vou até anotar aqui, que eu vou pegar e fazer o seguinte: eu vou mostrar depois
para você uma reflexão. Essa eu acho que vai ser, talvez, de tudo que eu falei até agora, essa vai ser matadora. Essa vai ser aquela que você vai dizer, poxa, eu estava precisando, eu não percebi que eu achava que pensava, mas não pensava. E eu te falo o seguinte, eu também sou assim, viu? Eu também sou assim. Eu também entendi que eu falei, poxa, eu achei que eu pensava. Vou te dar um exemplo, muito simples. Das coisas que eu falei até agora, por conta daquilo que eu falei, tem alguma coisa que você faz que você já não vai fazer mais? Olha, se você admitir que sim, eu vou pegar e falar para você aquilo que eu falo para mim. Eu tenho que me parar de colocar eu em fria. O que é isso? Toda vez que eu acho que eu estou com a razão, eu duvido de mim. Por quê? Porque eu já me coloquei muito em fria. E olha que, de certa forma, pensando naquilo que já aconteceu comigo, eu já acho que eu tenho que agradecer pelas oportunidades que eu tive, certo? Então, eu não me coloquei tanto em fria. Ah, mas não, porque eu penso assim, eu penso assim. Só que a pessoa pensa, sabe que jeito? Imediato. Ah, bem, então, nossa, fantástico. Então não precisa nem estudar, ué. Pá, pá, né? Então, mas eu vou dar um exemplo claro disso aí. Quer dizer, para de te colocar em fria, vocês vão gostar do exemplo, tá? Mas para isso, eu já vou caminhando aqui então para aquela planilha que eu falei. Lembra que eu falei que eu ia mostrar uma planilha? Uma planilha que é o seguinte: na verdade, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você uma planilha aonde mostra como é que é o pagamento do financiamento, mas eu não vou entrar em detalhe. Eu só coloquei ela no Excel e coloquei detalhe. E depois nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar essa planilha e eu vou mostrar para você. É como se fosse assim, duas pessoas, tá? Como se fosse assim, duas pessoas. Aí você vai ver uma coisa interessante, tá? Então, deixa eu pegar e mudar aqui para cá, certo? Que é aqui que eu vou colocar a planilha, certo? Deixa eu pegar e colocar aqui o compartilhamento de tela. Olha, isso aqui é o seguinte: aqui está mostrando um financiamento que foi feito de R$ 57.000, certo? Esse financiamento foi feito de R$ 57.000, tá? Eu acredito que para aquilo que está indo para o YouTube, a tela não está indo, tá? Mas eu estou falando aqui, então você vai acompanhando. Olha só, foi feito um financiamento de R$ 57.000, certo? E esse financiamento foi feito para pagar em 60 parcelas. 60 parcelas de 1.761,02. Esse financiamento, certo? E numa taxa de juro de 2,3. Isso aqui é um exemplo real, tá? Então, olha só o que, que aconteceu. Presta bem atenção. Então, quer dizer que R$ 57.000, 57, durante 5 anos, 5 anos, sabe quanto vira R$ 57.000 em 5 anos? Eu fiz aqui no Excel, tá? Ele vira 105.661. Ou seja, praticamente dobrou. Com juros de 2,3 dobrou. Então, se foi para comprar alguma coisa, então você comprou uma, vamos supor que se fosse um carro, você comprou um carro e pagou dois carros, praticamente, aqui. Nesse caso aqui, basicamente foi isso, né? Comprou um, pagou dois, certo? Na verdade, aqui, deixa eu pegar e até fazer a conta aqui, ó, quer ver? Quanto que deu de juro? Você quer tabela price? Mas isso é menos importante aqui, a gente discutir isso agora. Tá bom. Olha, então eu peguei 57 mil e paguei quase 47 mil de juro, certo?
Então eu compro alguma coisa e pago o dobro. Quando você conversa com as pessoas assim, eu falo, não, mas é assim mesmo que funciona. Será que é? Será que é assim que funciona? Tá. Tenta pegar e jogar esse raciocínio, se é assim que funciona, para alguém que é mais ligado ao financeiro, alguém que é mais, que faz conta, tudo. Você vai perceber, você vai dizer, não, eu não faço isso não. Ah, mas como é que você faz? Vamos supor que fosse para comprar um veículo. Mas se eu não comprar, eu não vou ter. Eu vou ficar sem, certo? Se eu não comprar, eu não vou ter, eu vou ficar sem o veículo. Então, eu tenho que fazer porque eu não tenho dinheiro, tá? Então, esse é um caminho. Aí você sabe o que que eu fiz? Olha só o que que eu fiz. Eu peguei e fiz o seguinte: já que é assim, eu estou seguindo o que está acontecendo, tá? Então, é mais ou menos isso, certo? Então, já que é assim, então vamos deixar do jeito que está. É assim. Então, olha só. Pega 57 mil e vai pagando, 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 e pagou 105. Praticamente, quase que dobrou. Quase que dobrou. É assim que funciona? Não, é assim que funciona. Tá bom, é assim que funciona. Lembra que eu falei que a gente costuma raciocinar assim? Não, está tudo resolvido. Não, já raciocinei. Será? Pergunta 100 pessoas que são bem-sucedidas se elas concordam com isso. Pergunta. Tem um livro chamado De O Rico Mora ao Lado, e para mim foi uma surpresa, porque depois eu não sabia que rico era daquele jeito. Eu imaginava que rico, na minha cabeça até então, rico era aquele que, se fosse analisar hoje, seria aquela ostentação de Instagram, seria aquela ostentação das redes sociais. Eu nunca imaginei que rico fosse aquilo que eu fui apresentado, certo? Alguém que normalmente não fica se expondo, é mais discreto, não costuma ficar trocando de carro, tem casa boa, mas não é ostentação, normalmente fica mais caseiro, mais família, certo? Eu nem sabia disso, eu achava que o rico ficava só pegando, mostrando para os outros que tem. Na verdade, não é. É tipo assim, inclusive, quem pega e faz isso muito, a gente tem os exemplos aí dos artistas, e que depois tem até casa dos artistas. Você quer que é a casa dos artistas? É o local onde eles ficam depois, quando eles não têm mais emprego, não têm onde trabalhar, não tem família para cuidar, aí eles vão para esse lugar. E quem é que está lá? Aquelas pessoas que foram o auge da ostentação em um determinado momento. Já pensou nisso? É isso que você quer para você? Tá? Tem hora que eu acho que negócio não tem como você pegar e falar de negócio, é somente de negócio, porque não é só negócio, é forma de pensar, certo? É forma de pensar. Por exemplo, aqui, ó, por que motivo eu pegaria 57 para pagar o dobro? Não, mas é que isso aí de repente vai render muito mais, não sei o quê. Então, eu vou te mostrar agora na planilha o que que eu fiz, que eu acho que eu conheço quem já fez isso. Olha só, o que eu coloquei aqui do lado. Eu coloquei o seguinte: alguém que, ao invés de financiar, pegou e começou a guardar essa parcela, 1.762, 6102. Começou a guardar isso todo mês, certo? Então, até chegar a ter os 57. Então, foi guardando as parcelinhas lá de 1.764 durante um período até inteirar os 57 mil reais lá, tá bom? Sabe quanto tempo demorou para juntar, aplicando a 1% no banco, que o banco só paga no máximo 1%? Sabe quanto tempo demorou? Veja bem que aquela outra situação ia ficar 60 meses pagando, não é isso? Sabe com quantos meses se ajunta colocando 1.763,02 e aplicando, não na poupança. Inclusive, até quando eu fiz aqui, eu nem coloquei poupança, porque se eu colocasse poupança, vai imaginar, porque poupança não rende nada, tá? Isso aqui já seria alguma coisa de RDC, LCA, LCI, CDB, alguma coisa assim. Eu nem coloquei investimentos mais ousados, como debênture, alguma coisa. Coloquei coisa simples, certo? Coisa que dá aí
Você vai no banco e conversa com o consultor lá, fala, eu quero aquele garantido lá que dá mais ou menos 1% ao mês. Pronto, é aquilo. Então, esse tipo de investimento, 29 meses. Olha só, a diferença entre pagar 40, a diferença é quanto que é aqui que deu? Deu R$ 48.600 de juro. Olha, por causa de 31 meses, essa pessoa economizou R$ 48.000. Vou repetir. Olha, ou você pega 57 mil que você não tem e depois fica 5 anos pagando e esses 57 vira 105, ou você aguarda com paciência, aplica 1.761 a 1%, no final de 29 meses você vai lá e compra o veículo à vista. Bem, se você compra o veículo à vista, então você economizou em 5 anos, você economizou o quê? R$ 48.000. Certo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você quiser, até depois eu posso disponibilizar essa planilha. Eu estou. O que foi para o, o YouTube, ele não mostra a planilha. Essa planilha não está compartilhada, mas ela está aqui no Zoom e eu posso tanto mostrar o vídeo que eu estou explicando, ou eu posso também te mandar, vamos dizer assim, eu posso te mandar essa planilha. Mas olha só o que, que acontece. Aí, aquilo que eu te falei, então agora eu vou voltar àquilo que eu estava falando, tá? O que, que eu estava falando agora mesmo, certo? O que, que eu estava falando agora mesmo? É o seguinte, lembra que eu falei que às vezes a gente pega e não faz conta? Ou não pensa? Se por acaso, depois que eu fiz essas contas para você, você mudou de ideia, então eu te falo o seguinte, tá vendo? Tá vendo que a gente pode se colocar em fria? É certo que isso não é culpa sua. É o resultado do conhecimento que você não tem. Agora, depois que eu expliquei, e depois que você viu conta, e depois que você percebeu que fazer conta te faz próspero, é tipo assim, o primeiro erro, tudo bem, a gente, é tipo assim, vamos torcer para a gente sempre estar errando e aprendendo mais. E vamos torcer para nunca errar duas vezes a mesma coisa. Não faz sentido. Se eu acabei de fazer a conta. E qual que é a lógica disso? Eu costumo dizer o seguinte, que dentro de negócio, as pessoas tomam muita decisão. Eu já percebi que eu faço isso. Até eu vou jogar a responsabilidade para mim. Tem hora que eu acho que eu estou com a razão. Só que aí eu não vou atrás da informação, eu não vou atrás do conhecimento, e depois eu amargo no arrependimento de alguma coisa que eu deveria ter procurado mais. Vou só te dar um exemplo de uma coisa que eu faço. Quando eu vou comprar carro, certo? Então, se existe na minha cidade aqui, deve ter 5 locais que tem carros potencialmente daqueles que eu poderia interessar. Da última vez que eu fui trocar minha caminhonete, eu já sabia mais ou menos a caminhonete que eu queria. Só que antes de comprar, como eu sei que eu tenho essa mania de achar que eu estou com a razão, então eu comecei a conversar de propósito com quem entende de carro. O que, que você acha desse? O que, que você acha disso? Daquilo, daquilo, daquilo. E aí, tá bom. Em princípio, validaram aquilo que eu queria comprar. Validaram. Não, Levi, eu acho que você tem que comprar tal carro. Perfeito. Então, eu já gostei. Já validou. Tá bom. Aí eu comecei nas agências, certo? Levi, mas você já falou, vai lá e compra o carro. Não, não. Você sabe por quê? É uma coisa que é minha. Enquanto tem um certo frio na barriga, sei lá, parece que tá me dando aquela ansiedade, eu tenho que comprar porque não sei o quê. Sabe, já aconteceu com você? Dá aquela vontade, não, tem que ser agora, eu tenho que comprar, porque eu preciso, porque eu mereço, porque não sei o quê, para lá vai eu de novo. Céu. Aí eu não faço. Aí eu saio procurando as garagens, as empresas, garagem não, as empresas, assim, olha, e aí, o que tem esse carro aí? O que eu estou querendo fazer? Eu estou me testando. Eu estou me testando para saber até onde realmente eu queria aquilo. Depois que eu fazer isso para tudo, depois que eu passei a fazer isso para tudo, tudo que eu faço, primeiro, eu vou atrás da informação
E eu acho que eu não tenho todas as informações. Eu sempre acho que eu não tenho razão. Certo? Aí você pode até dizer, mas você vai na conversa dos outros. Que jeito? Se eu não vou nem na minha. Eu não vou nem na minha. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou querendo parar de errar. Porque como eu erro muito, então o que, que eu faço? Eu começo a me policiar. Eu quero mais informação, eu quero saber mais coisa, eu quero saber um punhado de coisa para que eu possa tomar uma decisão. Certo? Então, você percebeu, olha só, quer dizer que ou eu compro alguma coisa, é claro, tem que analisar se é possível essa possibilidade. Eu compro alguma coisa e fico pagando 60 meses e pago R$ 48.000 a mais, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ou eu espero 29 meses, compro à vista e não gasto 48 mil. Economizei 48 mil, agora vai ganhar 48 mil. Vai suar 48 mil. É por isso que eu falo o seguinte: às vezes as pessoas acham que trabalhar em negócio, você fica lá trabalhando, trabalhando. Agora, também, quando você não tem organização financeira, então não adianta. Aí você vai ficar batendo cabeça. Olha, veja bem, agora é início de janeiro agora. Início de janeiro, o que, que eu faço? Quanto que eu vou gastar por ano de tudo? Quanto que eu vou gastar por ano de água, de luz, da minha empresa? Quanto que eu vou gastar por ano? O que, que eu estou fazendo? Aí eu começo a tomar a decisão. Não, isso aqui ficou muito caro, eu vou cortar. Isso aqui ficou muito caro, eu estou cortando. Sabe por que você faz isso? Porque eu aprendi. Eu aprendi que janeiro é o ano de fazer a projeção. Na verdade, a gente faz até o ano passado, mas já deixa tudo programado para começar a fazer corte. Certo? Porque tem uma lógica que é o comum, que é o seguinte: deixa eu ver se eu dou conta de pagar. Nossa senhora, será que tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, tem que pagar aquilo, plano de saúde, barará. Nossa, está apertado. Quer dizer, trabalha com foco na despesa. Trabalha com foco no mês. E uma vez eu aprendi o seguinte: característica de quem ainda está começando. Eles falavam isso dentro do contexto de pobre e rico, né? Quem trabalha fazendo conta de mês está dizendo o seguinte: olha, eu preciso, porque eu preciso, eu tenho dinheiro para um mês. É mais ou menos isso. É quase que a lógica é essa. Quem faz conta de ano já faz conta diferente. É mais ou menos o seguinte: todo mês você faz conta de qual é o seu patrimônio? Quanto vale o que você tem? Tudo. Porque às vezes pode acontecer o seguinte: de repente você não tem renda mês a mês, mas você percebe que da virada de um ano para outro, seu patrimônio cresceu. E você está super satisfeito. Ah, mas não está rendendo naquela hora. Ah, mas uma das coisas que acontece no ponto da prosperidade de negócio é o seguinte: é que chega uma hora que você vai ter três coisas, a gente fala 3E da prosperidade, eu já escutei isso aí, né? Você vai ter a experiência como dono de negócio, que você vai aprendendo a ganhar dinheiro, você vai ter a educação financeira, que você vai crescer o vocabulário, eu até utilizei alguns aqui agora, certo? Em vários momentos, não tem como não falar umas palavras um pouco mais técnicas, certo? Apesar de que eu acho que o meu vocabulário é muito mais simples, né? Eu falei de fluxo de caixa, falei de planilha, eventualmente eu falei de tabela price, mas tipo assim, mas eu na mesma hora eu falei, também não fez diferença nenhuma, não é importante. No meu caso aqui, no contexto, é muito mais importante você tirar o proveito disso. E depois excesso. O que é excesso? Excesso é aquilo que você não precisa. Poxa, tem gente que se eu falar assim, aquilo que você não precisa, mas isso existe? Ai, 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 ai. O que tem de gente que tem acesso, não é muito não, mas tem muita gente que tem acesso. Percentualmente, a população brasileira são muito poucos. Mas são muito poucos que conseguiriam, por exemplo, ficar acompanhando uma live dessa aqui até agora. Você acha que isso é para qualquer um? Fica assistindo? Você pode encontrar alguém que fique uma hora assistindo um jogo de futebol. 90 minutos mais prorrogação. Mas assistir uma live sobre financeiro, ficar viajando, ficar fazendo reflexão. Ainda fico pensando o seguinte: imagina eu falando, quer dizer, quanto tempo eu fiquei fazendo para poder falar? Porque chega a hora que você fala aquilo que você tem dentro. Se você não tiver nada dentro, você não consegue falar nada, concorda?
Então, você só coloca para fora aquilo que já entrou e que você processou. No meu caso aqui, eu estou passando para você a minha experiência, né? A minha experiência. Mas é isso aí. Então, eu diria o seguinte, essa aqui é uma das primeiras lives que eu estou fazendo, né? Na verdade, eu estou testando ainda aqui o meu, que eu vou passar a fazer live, eu acredito que vai ser toda terça-feira, estou pensando em fazer, é, talvez eu vou fazer nas terças às 19h30, tá? E aí eu vou passar, só que aí vai ter a possibilidade de você acompanhar tudo, né? E fazer pergunta, né? Acho que, então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, até um teste para ver se vai dar certo, entendeu? Porque vai que de repente tem que ter alguns ajustes. Veja bem que fazer isso aqui é uma, para mim que estava, nem sempre é possível você depender de ter alguém do lado aqui, né? As pessoas, isso não. Eu chego aqui, eu quero gravar, aí não tem, todo 19h30 tem que ficar esperando alguém. Não estou dizendo que eu não vá fazer isso, né? Mas nesse momento agora eu acho que eu estou precisando mais de ter independência. Uma outra coisa que eu aprendi é o seguinte: quem não sabe fazer, ou pelo menos não entende, não sabe delegar. Se eu não sei fazer, eu não sei cobrar. Entendeu? Então você tem que aprender a fazer. Isso vale para você no seu empreendimento. Você tem que aprender a fazer para você poder cobrar, certo? Então é dessa forma. Então é, sempre eu vou estar produzindo materiais, certo? Eu não sei se na terça-feira, mas tudo bem. Mas eu vou avisar nas minhas redes sociais que eu vou começar a produzir materiais, certo? Eu vou produzindo materiais. Normalmente eu quero ver se, eu acredito que vai ser na terça-feira. Eu fiz uma pesquisa e muitos de vocês disseram que terça-feira seria um momento muito bom, terça-feira, certo? E eu estou pensando em fazer 19h30, tá? Então, é isso aí, certo? Sucesso aí. Fica com Deus, com ele estou indo e vai me acompanhando, que tem muita coisa boa aí para fazer você crescer profissional e empresarialmente, certo? Na verdade, o meu desejo é que eu já esteve onde você está, certo? E agora eu quero que você passe para o lado de cá. Ou seja, eu quero que você tenha negócios prósperos, certo? E que você possa cumprir o seu propósito e valorizar a vida, que é tão importante. A sua, da sua família, certo? Que você possa ter boa qualidade de vida. Fui. Fica com Deus, com eles estou indo.